Espírito Santo me impeliu muito agora a gravar esse vídeo. Muita coisa. Muita coisa. Duas coisas quero falar para vocês. Espírito Santo, nossa, tocou demais aqui agora. De maneira muito grande. Muito grande. Não sei porquê, mas deve ter algum significado. Primeiro ponto, vocês devem entender. Sim, o Senhor me advertiu por causa desse problema, não botar o relógio. Outra, a bateria do relógio acabou. Infelizmente, em Valadares, por essa região, não consegui encontrar bateria para aquele relógio. Eu acho que isso também é espiritual, porque eu fazia as orações através dele. Eu cronometrava. Não tem problema. Vejam bem. Eu conversei com o Senhor e ele me advertiu. Claro, conversar, que eu estou falando que ele me impeliu a fazer isso aqui agora. O que acontece? Vocês têm que entender uma coisa. Davi, você não está exagerando. Eu vou fazer o seguinte com vocês. Vocês não vão conseguir ler a Bíblia toda. Faz o seguinte, um dever de casa. Eu vou ler com vocês um dever de casa para todos os 38. Um dever de casa. Vocês não vão conseguir ler a Bíblia toda não tem importância. Faz o seguinte. Comecem daqui. Eu vou ler com vocês. Façam isso. Sério, Davi? Não precisamos ler a Bíblia toda? Não. Porque, olha só, é o seguinte. Esse canal, ele é de Deus. Ele não é meu. Lembra que eu falei para vocês que eu sou detalhista. Se esse canal é de Deus e ele não me pertence, é o seguinte. Alguns dos 38, os 38 devem ter questões parecidas com a minha. Por isso que eu dei exemplos meus do passado. Que é justamente passado. Alguns de vocês dos 38 podem até ser guerreiros. Eu não conheço vocês, são muitos. Alguns podem ser pessoas perigosas. Ou então podem ser pessoas que não são perigosas ou já foram pessoas perigosas. Podem ser pessoas que eu nunca imaginei que poderiam estar aqui. Entenderam? Os 38 aí. Eu não conheço o passado de vocês. Vocês me veem como manso hoje. Mas o meu passado é o que foi exposto para vocês naquele dia. Então por aí vocês já têm uma ideia como que vocês conseguem me ver. Tanto é que provavelmente vocês não possuem medo. Medo de nada. Isso devo ter certeza. Vocês possuem medo, podem ter medo assim, de morrer, de não fazer parte do grupo de Apocalipse 7. Isso daí já é uma questão mais espiritual também, porque isso entra numa complicação de interesse. Não pode. Então vejam bem o que eu quero falar com vocês. Caso tenham pensado nisso, caso pensem nisso.
Se os 38, Deus me enviou os 38, alguns de vocês, não todos, alguns podem ser pessoas tranquilas, mas alguns podem ser pessoas complicadas, pessoas difíceis. Ou já foram pessoas perigosas. Pode ter aqui. Então o que acontece? Onde eu quero chegar? Se os 38 estão aqui, é porque de fato, quando eu criei este canal, a intuição dele não era para pregar o evangelho, era para montar um exército de Apocalipse 7. Era para que você fizesse parte e entrasse no grupo de Apocalipse 7, a saber, os 144 mil selados de Israel de Deus. Esse era o objetivo para vocês, esse ainda é o objetivo final. Então, o que eu disse a vocês? Bom, para que vocês entendam os meus posts, para que vocês juntem uma coisa com a outra, porque alguns de vocês podem ser parecidos comigo. Outros podem ter totalmente controvérsia, mas alguns de vocês podem ser parecidos comigo. Por isso que vocês, nesse tempo de hoje, estão conseguindo entender a minha mensagem. Porque se não fosse assim, não é persuasão não. É literal. Se não fosse dessa maneira, vocês não compreenderiam o que eu estou falando. O meu próprio povo não me entende. Vocês entendem, não é só por causa da doutrina. Tem uma conexão com a história. Não é tão simples. Então vejam bem, Deus não envia qualquer pessoa para esse canal, não. Ele envia realmente que vão fazer parte desse grupo. Até mesmo o Lucas ficou meio perturbado a respeito dessas questões de filosofia, querer transcender a matéria. Alguns de vocês devem rir aí por causa disso. Mas eu acho não, Deus tem me falado que ele não se perde. Por mais que ele esteja nessa filosofia, não sei, não sei o que vai acontecer, somente Deus sabe. Por que eu quero que vocês só leiam Atos? E, claro, mais um detalhe, não terminei. Se vocês são como eu acredito que... Nem todos, aqui tem crianças, já vi que tem jovens. Na verdade, tem crianças e tem gente, jovens e adultos. Mas a metade de vocês já leu a Bíblia toda. Aí é que está. Se não leram, a metade já foram até o Novo Testamento. Lembre de onde que vocês pararam e retomem dali. Os que já terminaram a Bíblia vão até começam de Atos. Os que já terminaram a Bíblia não vão novamente. Vão até Atos. Atos. Leiam Atos. Por quê? Porque se estamos no tempo do fim, e tudo que a Bíblia nos dá é para o tempo do fim, e tudo que acontece no Antigo e Novo Testamento se repete, e o Novo Testamento, principalmente na época de Atos dos Apóstolos, era um exemplo para o agora, vocês devem entender o porquê desses posts todos em relação espiritual, porque eu insisto tanto em pessoas que não têm problemas mentais, porque eu insisto tanto em fazer uma limpeza espiritual também, não com as palavras do pregador Davi, mas de outras formas. Por que eu falo tanto na música? Para que vocês entendam o tempo em que vivem hoje, através de Atos 2. E também estudem Atos dos Apóstolos, que é o espírito de profecia. Certo? E para quê? Para que vocês entendam que hoje, como que está escrito na palestra do post do canal, a pessoa pode ser possuída simplesmente por olhar para um relógio. Sério? Sim. Vocês devem ter em mente como um policial militar. Todos vocês devem pensar que são militares. Vocês não são militares, mas devem pensar que são agentes de Cristo e são militares das cortes celestiais. Vocês devem ter a mente de anjo, não a mente de homem. Por quê? Eu quero dizer, num contexto de batalha, estamos numa guerra espiritual. Vocês devem ter discernimento espiritual.
um discernimento tão grande que não se pode ser entendido ou compreendido, inexprimível. Vocês devem ser totalmente e altamente qualificados para aquele tempo de prova. Vocês devem entender que o tempo de hoje é tempo de demônios, é tempo de pessoas serem possuídas, é tempo de confusão, é tempo de guerra. Nunca parem de adorar. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, profetiza sem parar. O escape, a recompensa vem sem demora. É isso. É isso. É isso.